Bom, galera, voltando aí com a nossa sequência de videoaulas sobre design responsivo, nessa parte 4 irei passar algumas informações necessárias aí para a gente iniciar com o design responsivo, tá ok? São informações básicas, vou tentar ser o mais breve possível para não ficar muito longa a videoaula, mas são informações que serão necessárias aí para melhor entendimento na hora de codificar o nosso site lá, o Code Web, tá ok? O que a gente vai precisar fazer para entender como que funciona o design responsivo do zero? A gente vai precisar trabalhar com alguns elementos do HTML e CSS. Um deles vai ser o viewport, tá ok? Que nada mais é que o espaço, né? Que é exibido no nosso site, o espaço que é exibido no nosso conteúdo do site. Ou seja, nesse exemplo aqui do Google, essa tela branca aqui, juntamente com essa barra cinza aqui, onde tem a barra de pesquisa do Google, tá? O que tiver fora dele não é viewport, tá ok? Então a gente vai trabalhar com essa meta tag, é uma meta HTML, tá ok? E a gente vai trabalhar com media carries. Media carries nada mais é que um elemento, né, do CSS que a gente pode controlar o nosso HTML, né? Posso formatar de qualquer jeito nossos elementos independente da resolução. Por exemplo, na resolução 1024 eu quero um fundo de uma cor, na resolução 768 eu quero um fundo de outra cor, e assim para qualquer outro elemento, qualquer outra propriedade, tá? Largura, background, cor de letra, tamanho de letra, qualquer coisa. A gente já está acostumado a trabalhar com CSS. Então vou mostrar isso na prática para vocês. Para agilizar, eu abri aqui o meu index.php, que a gente criou na segunda videoaula, e criei aqui a div class center, fechei ela aqui embaixo, e dentro dela eu criei a div class 1 e div class 2, tá ok? Quem quiser fazer igual a videoaula aqui, pode dar uma pausa e copiar aí o nosso código. E no estilo.css, que eu abri aqui, ó, dentro de CSS fonte estilo, eu criei aqui as classes e coloquei algumas informações. A center vai ter largura de 1200, height 600, altura, margem 0 alto para centralizar, tá ok? A div class 1 vai ter uma largura de 400, altura de 600, background vermelho e flotado à esquerda. A 2 vai ter 800 de largura, 600 de altura e um background cor verde, flotada também à esquerda. Aqui embaixo, não vou citar agora, que vai ser a próxima explicação que eu vou dar. Então, como que vai ficar o nosso layout desse jeito? Ele vai ficar assim, ó. Então, coluna 1 vermelho, coluna 2 verde. Isso é o que a gente está acostumado a fazer, que é trabalhar com pixels, né, na nossa classe. Para a gente fazer um site 100% responsivo, a gente precisa trabalhar de uma outra maneira, ou seja, em porcentagem. Por quê? Porque porcentagem é uma medida relativa. Então, para trabalhar com media carries e viewport, a gente precisa juntar essa opção de layout fluido, layout em porcentagem, tá? Então não é basicamente só colocar media carries lá, senão você vai encher de media carries. Vou explicar como funciona e não vai ter um site 100% responsivo, tá ok? Então, para a gente fazer responsivo, a gente precisa trabalhar ele fluido. Então aqui embaixo eu coloquei as mesmas opções, só que em porcentagem, tá ok? Eu vou comentar para vocês visualizarem, ó. Se eu diminuir a tela do navegador, nada acontece, ele cria a barra de rolagem, tá ok? Pois está trabalhando com medida fixa, que é em pixels. Então eu vou comentar agora esse de cima e vou descomentar esse de baixo. Esse de baixo eu trabalhei já com porcentagem. Eu coloquei um width de 90% no center e determinei uma largura máxima. A gente vai utilizar bastante o max width, tá? Em design responsivo. Min width também. Eu disse aqui que a largura máxima que ele vai atingir vai ser 1200, beleza? Depois a gente pode alterar para testar. O weight 600, o resto eu mantive normal. Na div 1 eu apenas alterei o valor da largura para 40 e na div 2 os 60. O resto tá tudo igual, tá ok? Dando F5 aqui agora,
Vou aumentar tudo aqui, ó, F5, não muda nada, né? Não muda nada. Eu vou redimensionar agora. Opa, vou dar um Ctrl S aqui. Ele vai mudar assim, vai ficar um pouquinho maior. Agora redimensionando, ó, vocês vão ver que ele acompanha o meu viewport, ó, o tamanho do meu viewport. Tá aqui embaixo do nosso plugin, ele mostra o tamanho pra gente, fica bem interessante, ó. O Windows Size, que é sempre um pouquinho maior, porque ele conta a barra de rolagem aqui e tudo mais, e viewport size. Então tá testado, tá funcionando a nossa coluna fluida aqui, ó, bem interessante. E o Max Width serve para isso, tá? Ele não preenche totalmente o espaço aqui, porque tá 90%. Se eu colocar aqui 50% do meu viewport, vai ficar menorzinho ainda, ó. Então ele vai ocupar a metade do meu viewport centralizado, que é o margem zero alto, porém 40 para o vermelho e 2,60 para o verde, tá? Então isso é layout fluido. Então a gente precisa trabalhar dessa maneira para fazer o responsive funcionar 100%, tá, ok? Então eu preciso trabalhar com porcentagem, que é um fluido, e o viewport. O viewport eu já coloquei aqui, ó, a meta, tá, ok? Então meta name viewport, vocês vão colocar aí viewport, fecha aspas, espaço content, entre aspas width igual device width, vírgula initial traço scale igual 1.0, vírgula use scalable igual a null. Então isso aqui, ó, deixa eu até separar para vocês verem aí, vou dar um zoom aí, é a nossa meta viewport, tá? No content a gente pode trabalhar com as outras opções. Quem quiser dar uma pesquisada aí, ó, só pesquisar viewport CSS, viewport exemplo, aí vocês podem dar uma lida mais a fundo sobre essa meta tag, tá? A princípio a gente vai trabalhar com width device width. O que é isso? O que ele faz? Ele serve para detectar a largura do seu dispositivo, a largura do viewport, né? Então não adianta só você fazer o fluido lá, o CSS. Você precisa inserir essa meta viewport para ele poder detectar a viewport do seu aparelho, senão não vai funcionar. Por exemplo, nos smartphones lá, você faz o site certinho, mas lá ele não vai funcionar, ele vai abrir tudo bugado, tá? Então precisa colocar essa meta tag aqui, width device width, para detectar isso. Vírgula, né? Você separa um elemento do outro com vírgula. O outro que eu quero trabalhar aqui na viewport é o initial scale, que eu controlo o zoom, ou seja, que ele vai começar sempre em 100%. Quando a gente acessa um site que não é responsivo, ele diminui tudo o máximo possível para caber tudo na tela do visor do smartphone, por exemplo. Então com isso não vai ter problema, já que a gente está trabalhando com fluido, com porcentagem, a gente seta ele para começar sempre em 100%, tá, ok? Esse use scalable é igual no, por exemplo, pode controlar lá o clique do zoom. Quando você dá 2 cliques, por exemplo, rapidinho no celular, ele aumenta o zoom. Aqui eu estou desativando, já que a gente vai trabalhar com responsive, tá? Tem outros elementos, quem tiver dúvida aí pode dar uma lida, pode perguntar também. Mas para o nosso caso, para design responsivo, isso basta para a gente começar a trabalhar, ok? Já falei demais dessa parte. E Media Carriers. Media Carriers a gente pode trabalhar no próprio código CSS, aqui ó, Media Carriers, tá? Ou a gente pode trabalhar no arquivo externo, juntamente com o restante do código CSS. Diretamente na chamada do CSS, a gente pode fazer aqui, ó, a gente tem um estilo, tá, ok? Antes do sinal de maior, a gente vai fazer o seguinte, estilo, espaço, mídia, tá? A famosa mídia. E aqui a gente tem as opções. A gente tem a opção de AL, que são todas as mídias, screen para monitores coloridos, enfim, print para impressão e etc. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, AL para todos os dispositivos, né? And, por exemplo, E, né? Acrescento E. E a gente pode trabalhar aqui entre parênteses o max width, por exemplo. Max width
dois pontos e a largura que você quer. Por exemplo, 768 px, fecho parênteses e fecho aspas, tá ok? Então eu quero dizer que esse arquivo estilo CSS só vai ser carregado em médias em todas as mídias, né? No caso, em todos os dispositivos, mas que tem a largura máxima de 768 no viewport, tá ok? Vou dar um Ctrl S aqui, vou dar um F5 aqui no Code Web, não apareceu nada, por quê? Porque provavelmente esse tamanho aqui do meu viewport é maior que 768. Vou dar uma diminuída, opa, até chegar no 768, eita, vamos lá. Ó, 768 lá embaixo, ó, 780, 7772, 70, pegou aqui, ó, 768. Então, não chegou no 768. Opa. Vou voltar aqui. Voltou no 768. Ele já funciona aqui pra gente, ó. Ele já carrega o meu CSS. Então, essa é uma maneira de trabalhar, tá? Você pode juntar mais opções aqui, ó. End, min, width, largura mínima, tá? Você pode trabalhar com my height também, com altura. Então você fica a critério de vocês. No caso do responsivo, o que interessa pra gente é a largura, né? A altura é o de menos, que pode criar normalmente base de rolagem. Por exemplo, 760 pixels de min, ou seja, de 760 a 768 ele vai carregar isso, tá? Diferença pouca mesmo. Vou dar uma diminuída aqui, ó, ele vai carregar, diminuiu mais que isso, ele vai sumir, ou seja, não está carregando mais isso aqui. Então essa é a forma de trabalhar diretamente com o arquivo, né, no código do href. Vou dar um Ctrl X nele aqui, ou a gente pode trabalhar diretamente no arquivo CSS externo. Então a gente vem aqui, ó, aqui embaixo, Ctrl V, vou digitar aqui de novo, ó. Então, no arquivo .css, com extensão .cs, a gente começa com arroba, mídia, espaço wall, ou screen, depende ou print para impressão, se você for precisar. Aqui no nosso caso vai ser basicamente totalmente wall, né? End, e a mesma coisa lá, max width, lá, 768. Aquele exemplo que eu fiz, abre e fecha parênteses, fecha chaves. E aqui você digita o código que você quer. Então não tem segredo, não tem erro. É bem fácil você trabalhar. Por exemplo, nessa largura aqui 768, eu quero que a div 1 mude de cor. Background pink. Fecha chave. Vou dar um F5 aqui. Ó. Então até 768 de largura ele vai ficar rosa. Passou disso, ele fica aqui com a propriedade que a gente definiu aqui padrão, tá ok? Então, ó, diminuir, ficou rosa. Mesma coisa eu posso fazer com 2, não tem segredo nenhum. Muda aqui para blue, azul, ó, mudou, ok? Ó, mantendo a nossa porcentagem. O que foi igual aqui no nosso elemento 1, na nossa classe 1, não precisa repetir aqui, porque ele herda aqui da classe que está fora da media carry, tá? Você só insere aqui o que for realmente mudar, beleza? Senão vai ser redundância de código e consequentemente um arquivo mais pesado aí para o seu site interpretar, para o seu site ler. Então aqui é 2, né? Mudei aqui errado, foi mal. 2, ó. Mudou. Então isso eu posso trabalhar com media carries. Então em 768 vai fazer isso. Em maior que 24, por exemplo, 769, por exemplo, 769 até max width 1024 px, ele faz outra coisa, ele fica na mesma, pode ficar até na mesma cor, só que aqui o width, vamos inverter o width, a gente põe aqui um width de 50%, não, vamos pôr aqui 80%, e aqui a gente põe um width de 20%, beleza? Vamos completar o 100.
Então, do 769 até para lá, ó. Não, aqui não é máximo, aqui é mínimo, né? Decidi mudar. Então, no mínimo, ele tem que ter 769, já vai voltar ao normal. Então, eu vou pôr 768, ó. 768. Então, puxei um pouquinho agora, já mudou, ó, tá vendo? E até 1024. Então, eu vou até o 1024, ele vai ficar assim. Passou do 1024, ele volta ao que tá aqui, ó. Então, isso é mid queries, a gente trabalhar com nossa estrutura em determinadas resoluções, a gente pode aplicar. Aplicado isso juntamente com o layout fluido, é onde a gente cria a nossa responsividade. É aí que está o segredo. Layout fluido em porcentagem, fonte porcentagem, relativa também. Mas a estrutura, né? Você pode utilizar margem em pixels, page em pixels, pode utilizar normalmente. Porém, o que for estrutura, o que for container, for armazenar conteúdo, né? Estruturalmente falando, você utiliza a porcentagem para poder fazer esse layout fluido e juntamente com o Media Queries fazer a responsividade funcionar em teu website. Então esse é o segredo, não tem mais que isso. É isso que a gente vai aplicar na nossa sequência de videoaulas. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer problema que vocês tiverem aí, vocês podem estar me perguntando. Eu acho que é isso, né? Já falei de mais 16 minutos e forte abraço aí, até a próxima videoaula.